Semana passada não tava nada legal, assim. Eu fiquei bem mal alguns dias. Tive que escrever bastante e aceitar mesmo ficar triste. E eu sou uma pessoa que hoje em dia já aceita muito ficar triste. Muitas das coisas que eu faço de atuação e da vida, assim, criativamente, eu passo muito por esses momentos que eu preciso entender que faz parte, entendeu? Alguns sentimentos que eu sinto. E só aceitar, só ficar de boas e aceitar minha tristeza, aceitar que agora eu vou ficar triste um pouco e que daqui a pouco vai passar. E esse é o melhor jeito de passar por esses momentos, aceitando. Mas enfim, eu não tive uma semana muito boa. Eu acho que tem várias questões envolvidas, não só a minha TPM, mas questão de que eu tô, né, meio que eu tô com um emprego, mas não é um emprego fixo, não é algo também que completamente me realiza. É muito estranho, porque eu, com 28 anos, dá pra acontecer tudo na sua vida. Porque, assim, eu entro no meu Instagram e as pessoas da minha idade estão vivendo coisas totalmente diferentes. Tem gente que tá se preparando pra correr uma maratona, tem gente que tá casando, tendo filho, tem gente que tá saindo do país, tem gente que tá mudando de carreira, enfim. Então, realmente é uma idade que parece que tudo pode acontecer. Porque eu tenho amigos que estão tomando rumos totalmente diferentes na vida e que estão em momentos totalmente diferentes de vida. Então, tipo, não tem como dizer pra você, ah, não, e acho que nunca ninguém vai conseguir dizer isso, né? Mas não, com 28 anos você vai estar em tal jeito. E a minha única certeza, ultimamente, é que eu tô caminhando pra um destino inevitável na minha vida. Eu, por muito tempo, pensei que eu não ia chegar nesse lugar, assim, que é a minha crise de 30 anos. E não achando que eu não ia chegar aos 30 anos, eu sabia que em algum momento eu ia fazer 30 anos, mas eu realmente tentava me convencer ao máximo de que quando eu chegasse ou quando eu estivesse perto disso, eu não ia deixar isso me afetar tanto. Assim, eu ainda tento pensar muito assim, porque eu realmente acredito que é só um número e que é algo totalmente criado pelo ser humano e que não tem o menor motivo da gente se limitar ou ficar paranoico ou criar um grande evento porque você vai fazer 30 anos, porque no final das contas o número em si não significa nada. E eu ainda acredito muito nisso e eu tento muito me guiar por isso. Mas é muito complicado porque ao mesmo tempo a gente começa a perceber que não dá só pra ignorar as coisas, sabe? E eu sinto que cada vez mais algo que tem me frustrado muito, de certa forma, é pensar que toda decisão que eu vou tomar agora parece ser muito definitiva. E eu acho que não só definitiva, mas que toda decisão que eu vou tomar agora parece que vai abrir caminho pra outras coisas que eu vou ter que lidar. Então, tipo, todas as minhas escolhas, elas são definitivas no quesito de eu vou ter que deixar outras coisas pra trás. E elas são definitivas principalmente no sentido que vai envolver dinheiro, entendeu? E aí, quando envolve dinheiro, as coisas tomam outra proporção. Então, independente se eu quero largar tudo e começar uma outra carreira, ou se eu quero me mudar, ou se eu quero sair do país, ou se eu quero ter filho, ou se eu quero fazer qualquer coisa, as coisas começam a ter que ser mais pensadas, porque tudo bem, não precisa ser definitivo no sentido de, nossa, não vou poder nunca mais mudar de opinião, não é isso. Mas vai envolver muitas coisas, e vai envolver outras pessoas, e vai envolver muito dinheiro. Assim, não dá pra ignorar o fator dinheiro, porque a gente tá vivendo num mundo capitalista e que, querendo ou não, meu bem-estar, minha saúde mental depende de eu ter uma vida estável financeira. E eu não tô aqui falando isso porque eu sou contra ou a favor do capitalismo, não tem nada a ver com isso. Eu só estou apresentando o fato de que eu vivo nesse mundo, ele é capitalista e eu preciso lidar com isso. É só isso. Não tô levantando nenhuma bandeira comunista, socialista, seja lá o que for. Só tô lidando com os fatos. Preciso de dinheiro para poder ser feliz. Muita gente que vira pra mim e fala, ah, mas ninguém sabe o que tá fazendo dos 20 a 30 anos. Ah, mas você pode até achar, pode até parecer que a pessoa tá muito bem encaminhada e que ela sabe o que tá fazendo, mas ela não sabe. E realmente, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe, assim. A gente não tem a menor noção. A gente pode ter uma ideia do que a gente quer, a gente pode saber exatamente o que a gente quer, mas, assim, saber exatamente o que você tá fazendo, eu acho que ninguém na minha idade sabe. Tem dia que é tudo maravilhoso, que é tudo ótimo, e tem dia que é uma merda, que eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu continuo nisso. Ah, às vezes parece que eu tô muito no lugar certo, às vezes parece que eu tô muito no lugar errado, às vezes parece que eu tô gastando todo o meu tempo. Geralmente eu sou do tipo que me permite uma confiança cega, assim, tipo, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, tô no caminho certo, eu escolho acreditar em universo, energia, sincronicidade, pra me dar um conforto na vida, porque sendo artista,
estando no momento que eu tô, eu preciso dessas coisas. Mas na semana passada eu experimentei muito o outro lado, que é ficar mal e ficar triste e pensar que vai dar tudo errado, porque a gente escuta muito as histórias do que dá certo, das pessoas que dão certo, de tudo que dá certo, mas tem muita gente que não conseguiu o que queria, que não chegou onde queria. E a maioria dos dias eu falo, graças a Deus, eu tive coragem de escolher algumas coisas, graças a Deus eu tive vontade e acreditei, me baseei nessa confiança cega para poder chegar aqui, porque tem muita coisa que eu vivi esse ano, ou vivi ano passado, ou vivi nos últimos anos, que eu sou muito feliz de ter vivido, e eu sei que são consequências de eu ter tomado coragem há anos atrás, mas na semana passada, cara, eu tava numa onda de tipo, meu Deus, que diabos eu escolhi, sabe? O que eu tava na cabeça? O que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo? Eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo ao que eu escolhi, eu não sei onde eu vou chegar, então pra que eu tô fazendo tudo isso, sabe? E geralmente eu não gravo quando eu tô nesses momentos assim, porque não que eu queira esconder alguma coisa, mas gravar e ficar na frente da câmera falando, dando e pensando em formas de gravar meu dia demanda energia. E eu sou uma pessoa que, a maior parte da minha vida, eu passo muito mais por uma pessoa otimista do que pessimista. Geralmente nesses dias eu penso, não tô com uma energia boa pra passar, não é isso que eu quero passar, sabe? Mas eu também, quando eu falo essas coisas em voz alta, eu sinto que eu diminuo um pouco o problema, sabe? Eu percebo que o problema não é tão grande quanto eu estou na minha cabeça. E semana passada eu vi um meme que é exatamente aonde eu tava, que escrito assim, This is getting difficult to romanticize. E é exatamente o que eu tenho sentido ultimamente, que está sendo cada vez mais difícil romantizar. E eu propositalmente romantizo a minha vida, porque eu acho que com a carreira que eu escolhi, agora falando mais sobre o que eu escolhi, se eu não fizer isso, eu vou enlouquecer. E eu acho que todo artista, naturalmente, ela romantiza a vida, e ela naturalmente tem uma pequena síndrome de protagonismo, né? Não vamos negar. Propositalmente romantizo a minha vida, porque se eu chegar algum dia no lugar que eu quero chegar, a maior parte do caminho vai ter sido o caminho. Então, se eu não conseguir aproveitar o mínimo do meu processo, talvez eu nunca tire nada bom dele, sabe? E, sinceramente, se eu não me permitir, né, o mínimo de alegria nesses momentos, ia ser uma grande merda. Mas também, por mais que eu faça tudo que esteja ao meu alcance, não é garantia nenhuma que eu vou conseguir o que eu quero. Semana passada, isso foi o maior pensamento que ficou na minha cabeça, porque lugar, né, de tipo, ai, você só tem uma vida, você tem que correr atrás do que você quer, você só tem uma chance, alguém. Mas, eu acho que com 28 anos, chegando aos 30, a gente começa a ter a mentalidade de tipo, sim, eu só tenho essa chance, só tenho essa vida pra poder conseguir o que eu quero, vou correr atrás do que eu quero, mas eu também só tenho essa vida, então se eu insistir até não poder mais, eu não vou poder fazer outras coisas, porque eu vou ter gastado meu tempo pensando que isso daqui ia dar certo. Eu acho que ali no começo dos meus 20 e poucos anos, era tipo, não, eu tenho que ir, porque se eu não fizer, eu vou me arrepender de não ter ido, de não perceber que podia dar certo. E graças a Deus, eu tive essa mentalidade, e foi realmente nesse pensamento que eu mudei pra São Paulo, que eu construí a vida que eu tenho hoje. Eu tenho que tentar, tenho que pelo menos tentar. Mas chegando agora aos 30, eu já começo a pensar, tá, se isso daqui não der certo, o que eu vou fazer depois? Eu ainda não tô, tipo, totalmente feliz com esse pensamento. Não é tipo, ai, tá tudo bem, porque se não der certo eu vou ter outra coisa. Não, fico muito triste de falar sobre isso. Não quero passar a sensação de que eu tô entregando meus pontos, sabe? Mas eu preciso ter a noção de que chegar aos 30 anos, eu preciso de outras opções. Eu preciso procurar outras coisas que vão me fazer felizes, porque só tenho essa vida pra conseguir o que eu quero, mas eu só tenho essa vida pra ser feliz também. Então, tipo, se isso daqui não der certo, não é possível que nada, nenhuma outra coisa vai me fazer feliz, sabe? Alguma coisa tem que fazer feliz nessa vida. A verdade é que, independente do que eu escolher a partir de agora, isso vai ter consequências. Eu vou ter que lidar com elas e eu vou ter que garantir que eu consiga conviver com essas consequências. E eu não tô falando que isso é ruim, porque graças a Deus, eu já me permiti muito nessa vida. Eu acho que eu nunca teria ficado em paz se eu não tivesse tentado. E eu ainda vou tentar por muito tempo. Mas, se não der certo, eu preciso encontrar outra coisa. E isso pode ser libertador ou pode ser a depressão. E assim, semana passada foi a depressão. Agora ainda parece bastante a depressão, não vou mentir pra vocês. Pensar nisso é
muito difícil. Mas o quanto antes eu aceitar que eu tenho outras opções na minha vida, ou o quanto antes eu começar a me acostumar com a ideia de que eu tenho outras opções na minha vida, se acontecer de eu precisar tomar outras opções, de seguir outras opções, eu acho que eu espero, no fundo do meu coração, que não doa tanto. E acho que aceitar e normalizar a ideia de que talvez isso daqui não dê certo, tira de cima de mim a pressão de que eu tenho que acertar, sabe? Sem essa cobrança exorbitante em cima de mim de que ou é isso, sabe? Tipo, então, começar a aceitar esses momentos que eu fico triste, que cada vez mais eu quero tentar não normalizar ficar triste, porque ninguém merece, né? Ficar triste o tempo todo. Mas ter nesses momentos um momento de regar a ideia de que literalmente a vida vai continuar, eu conseguindo isso ou não. E eu tô muito na fase que eu tenho esses dias e independente de ficar assim 1 ou 2, no terceiro dia eu já volto a fazer tudo que eu tava fazendo antes e tentar de novo. E eu realmente espero que em algum momento, se eu encontrar algo que talvez seja até melhor do que eu quero, a vida só vai acabar encaminhando pra algum lugar que eu vou me sentir bem, sabe? Porque assim, quando eu mudei pra cá e quando eu tomei a decisão, eu não via nada disso. Não é como se eu, quando eu mudei pra cá com 20 e poucos anos, eu pensei, não, a minha vida vai estar assim, desse jeito. E teve muita coisa que eu vivi que eu não planejei. Então, de certa forma, por mais que talvez eu não chegue onde eu quero, eu ainda vou poder me surpreender muito com o caminho, sabe? Porque eu me surpreendi muito com muitas coisas que aconteceram. E eu acho que isso que me dá um pouco de paz. Tipo, eu ainda não vivi tudo que eu quero viver, mas o que eu vivi foi muito bom. E eu acho que é imprevisível. Então, a única coisa que eu posso fazer é continuar fazendo o que eu tô fazendo e acreditar que isso vai me levar a algum lugar. Pode ser o lugar que eu queira, pode ser que não, pode ser um lugar pior, mas também pode ser um lugar melhor. E, enfim, eu não tenho resultado, não tenho conclusão disso tudo. Importa é saber que eu já vivi muitas coisas que eu queria e que eu não sabia que eu queria viver e que foram muito boas e que não foram planejadas, e confiar mesmo de que independente da escolha que eu fizer ou que eu fizer, eu vou estar sendo guiada pelo que eu gosto de fazer. E tentar manter minha cabeça aberta pra pensar que eu posso não conseguir o que eu quero, mas no final das contas isso pode ser muito bom também. Quem me garante que não pode ser inclusive melhor